Evangelho de João, capítulo 15. Aleluia. Oh, glória. Tem unção de Deus neste lugar, amém? Evangelho de João, capítulo 15. Versículo 4 diz assim. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Ela é a lâmpada, a luz, a bússola. Ela é o nosso alimento espiritual. Fala conosco nessa noite. Fala conosco. Queremos te ouvir. Queremos direcionamento do céu sobre nós. Nós precisamos, Senhor. E te daremos a honra, a glória e o louvor, porque só o Senhor é digno. Você pode dizer amém? Você pode assentar. Jesus, em todas as suas ações, ele foi intencional. Esse texto que nós acabamos de ler, nós vamos perceber que Jesus chama os seus discípulos para uma conversa. Jesus chama os seus discípulos para algumas recomendações. Tudo que o Senhor faz é com propósito. Nada é por um acaso. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Jesus, nas suas ações, ele fez algumas coisas para falar para a multidão, mas nós vamos ver nos evangelhos sinópticos, nós vamos ver a maioria das ações de Jesus é para ensinar os seus discípulos, porque as pessoas, os discípulos, eles precisavam reproduzir. Lá na multiplicação dos pães, a Bíblia fala que Jesus estava ensinando a multidão, já estava tarde, e os discípulos chegam diante de Jesus: Jesus, dispensa eles logo, porque está de noite, não tem como dar comida para esse povo. E Jesus diz: por que vocês não fazem alguma coisa? E aí eles apresentam um menino com 2 peixes e 5 pães. Jesus manda todos assentarem. Jesus estava ensinando os seus discípulos que até para o milagre acontecer precisa de ordem. Quando Elias, ele desafia os profetas de Baal, ele limpa o altar. Tem pessoas que o milagre não chegou ainda porque a vida está toda desordenada. Tem brechas. Como que o Senhor vai derramar algo tão precioso num vaso que está cheio de rachadura? Primeiro ele tem que corrigir as brechas. Primeiro ele tem que corrigir o altar. E Jesus pede todos para ficar sentados. E Jesus alimenta aquelas milhares de pessoas. Logo depois nós vamos ver, Jesus diz para recolher. E o que sobrou, Jesus disse: o que sobrou guarde. O que Deus vai trazer para você, para nós como igreja, vai transbordar, mas não pode desperdiçar. Você não pode desperdiçar. No reino de Deus não há desperdício. Pelo contrário, tudo é aproveitado. As coisas são aproveitadas. E Jesus pega 12 cestos. Jesus estava ensinando para os seus discípulos que ele ia fazer para eles, para as pessoas, mas que eles precisavam guardar, conservar aquilo que sobrou. Em alguns momentos o Senhor diz: não deixa nada para outro dia, como lá no deserto, como o maná de hoje, não guarde. O povo ainda desobedeceu e guardou, e apodreceu, porque Deus todo dia queria dar às pessoas. Aqui ele diz: guarda os cestos, porque vai vir necessidade. Tudo que o Senhor faz é com propósito. E eu diria que esse capítulo 15 de João é um capítulo que nós vamos ver 2 verbos sendo repetitivamente colocado de várias maneiras: o verbo permanecer e o verbo frutificar. Jesus linka essas 2 realidades de permanecer em Cristo, como resultado ter uma vida frutífera. Aqui ele diz: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. A primeira coisa, Jesus está dizendo que o nosso relacionamento com ele é bilateral, não é unilateral. Não é só Deus que quer relacionar com você, não é só você que quer relacionar com Deus. Esse relacionamento, ele é uma via de mão dupla. Esse relacionamento deve ser contínuo. Ele diz: você vai permanecer em mim e eu vou permanecer em você. E ele usa a figura ali da videira.
Jesus diz que ele é uma videira plantada pelo Senhor, e o Pai, como agricultor, o colocou, e nós somos os ramos. Uma das coisas que ninguém pode mudar é a imutabilidade de uma semente. Não tem como mudar a espécie de uma semente. Se você plantar uma semente, você vai colher segundo a semente que você plantou. Não adianta, não há uma mutação de semente. Se você plantar laranja, você não vai colher abacaxi. A semente que nós plantarmos, essa será a semente que nós vamos colher. E eu costumo dizer, eu sempre digo isso: você é aquilo que você semeou ontem, e o seu amanhã é aquilo que você está semeando agora. Por isso que nós temos que entender a lei da semeadura. E aí Jesus disse: vocês não podem dar fruto se vocês não permanecerem em mim. Jesus estava dizendo: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Ele está dizendo que o ramo, nós que somos esse ramo enxertado nessa videira verdadeira que é Jesus, ela não pode frutificar por si só, ela precisa estar ligada. Só tem que, o que acontece conosco é que muitas vezes nós desligamos da videira. Muitas vezes nós semeamos semente de nós mesmos, e muitas vezes nós temos colheita, e muitas vezes vamos reclamar das colheitas, mas elas são resultado das nossas semeaduras. Jesus está dizendo: seja um ramo que permanece nessa videira, que sou eu, porque assim vocês vão dar fruto, e o fruto vai permanecer, ele não vai acabar. E hoje eu estava reunindo com os líderes, reuni hoje com 20 homens, foi uma bênção nossa reunião com os líderes de discipulado, e nós estávamos falando sobre o nosso crescimento, fazendo algumas análises do nosso discipulado, dessa geração que chegou na metade, conversando com eles. Jesus disse: eu quero que o vosso fruto permaneça. E o que é isso? O que é um fruto que permanece? O fruto que permanece é aquele que gera semente. O fruto por si só, ele tem um propósito, ser consumido. Se você pegar uma manga, quando ela está madura, você vai consumir essa manga. Mas o que vai perpetuar esta manga? Se houver plantio da semente. Ou seja, o que faz o fruto permanecer são as sementes que são plantadas através do fruto. E ele vem falando de permanecer, permanecer, permanecer. Está ligado: sem mim nada podeis fazer. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós. Existem dois tipos de ramo. Existe um ramo podado, é aquele que dá fruto, Jesus poda para que dê mais fruto. Existe o ramo cortado, aquele ramo que não tem vida em si, ele seca, logo apanha e lança no fogo. A primeira coisa, nós devemos permanecer em Cristo. Devemos permanecer na videira. Cristo é a rocha que não se abala. É nele que nós devemos fundamentar nossa fé. Foi ele que nos salvou. É para ele que nós devemos orar. É para ele que nós devemos olhar da nossa caminhada. Jesus é o modelo. Jesus diz, o apóstolo Paulo fala: eu prossigo para o alvo, para o prêmio. Ele está falando assim, para a cruz, para Cristo. E todas as vezes que nós tiramos os olhos de Cristo, nós estamos fadados ao fracasso. Todas as vezes que nós queremos construir algo sem esse fundamento que é Cristo, isso pode ruir um dia. Precisamos permanecer nele, permanecer na palavra dele, permanecer em cada promessa dele para a nossa vida, permanecer em cada direcionamento dele para nós. Permaneça em Cristo, irmão. Não saia dele, ele é a rocha inabalável. Tudo pode abalar, mas Cristo não se abala. E quando nossa casa está nessa rocha chamada Jesus Cristo, pode vir o vento, porque você sabe em quem você tem crido. O apóstolo Paulo, no momento difícil da vida dele, ele diz: eu sei em quem eu tenho crido. Já não era mais o que as pessoas diziam, ou o que as pessoas achavam, mas era a certeza da fé dele. Jó, um dia, naquele lugar de tantas perdas, ele levanta do pó e diz: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. A Bíblia diz que o meu justo viverá pela sua fé. Em Cristo nós venceremos. Por meio de Cristo nós reinaremos. O nosso fruto tem que ser o fruto da videira,
quem é a videira verdadeira é Jesus. Permaneça em Cristo, todo dia. Permaneça em Cristo através do relacionamento seu com Ele, através da oração, da súplica. Outra permanência que deve ser para nós também, permanecer na palavra. Irmão, não é fácil, porque tem momento que nós queremos agir de nós mesmos, tem momento que nós queremos agir por aquilo que nós achamos, mas nós devemos voltar para a palavra. Jesus disse: se a minha palavra permanecer em vocês, vocês vão pedir o que quiserem e vos será feito. Vocês verdadeiramente se tornarão meus discípulos. Se a minha palavra permanecer em vocês, permanece na palavra. O exemplo de um verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que se permanece na palavra de Deus. Tudo pode passar, tudo pode falir, mas as palavras do Senhor não passarão. O reino de Deus é infalível. Isso envolve estudar, obedecer, meditar, alimentar diariamente da palavra. Devemos também permanecer em amor. Evangelho de João capítulo 15, versículo 9, ele diz: como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. Jesus não está falando somente como o Pai me amou, mas Jesus está falando que nós precisamos permanecer nesse amor. É tão interessante que os gregos dividiam o amor em 3 amores: o amor ágape, o amor filéu e o amor eros. O amor ágape é um amor que ele não se explica. Quando a palavra quis fazer algo semelhante para mostrar o tamanho desse amor, ou algo parecido assim, bem distante, usou o amor de uma mãe. Ele disse: se uma mãe porventura esquecer do filho, não está falando de abandonar, somente esquecer dele por algum momento, todavia Deus não esquece de você. Esse amor ágape é um amor que nos constrange, é um amor que ele está fora do nosso alcance. Nós não conseguimos entender de fato o amor de Deus. O amor de Deus nos constrange, porque quando você não amava, Ele já te amou. Quando você era inimigo, Ele já cuidava de você, e Ele preparou o tempo oportuno, e a cada dia esse amor está trazendo você mais perto dEle. Esse amor, a cada dia, Ele está te cativando mais. Esse é o amor ágape. Esse é o amor sacrificial, quando Jesus ali, Ele está sendo esbofeteado, sendo ali maltratado, Jesus diz: perdoa, porque ele não sabe o que faz. Todas as vezes que nós olhamos para esse amor, nós somos transformados. Agora, todos os outros amores está relacionado com troca. Ele é potencializado com troca. Por exemplo, na relação conjugal, o amor precisa ter troca. Ele precisa ter evidência. Ele não pode ser uma fala, ele tem que se materializar. O amor não é uma teoria, o amor é uma escolha. E essa troca diz: se você planta amor, você vai colher amor. Se você planta ódio, você vai colher ódio. Se você planta cuidado, você vai colher cuidado. Esse é o amor. E ele diz: permanecei no amor. O amor é um dom de Deus. E a Bíblia diz que todos os dons vão passar, mas existe um dom que ele tem aqui, e esse dom vai ter no céu. É o dom do amor. Permaneça no amor dele. O amor é a essência do relacionamento com Deus e com o próximo. Quem tem o amor de Deus, ele ama o próximo. A Bíblia diz: amai a Deus sobre todas as coisas. Você não pode amar mais o dinheiro do que Deus. Você não pode amar mais pessoas do que Deus. Você não pode amar mais você do que Deus. Você deve amar a Deus sobre todas as coisas. A Bíblia fala da era dos mártires, e eu acho assim lindo quando nós vemos a era da igreja. Aquelas pessoas estavam tão cheias do amor de Deus, que elas não tinham problema de morrer. Cada família tinha o prazer de ter um filho ou uma filha que morreu pela causa do Evangelho. Foi a era dos mártires da igreja. Imagina, aquele povo tinha prazer em morrer pelo Evangelho, sofrer pelo Evangelho. Sabe, querido, o amor, ele não é constituído de palavra. O amor fala de perdão, o amor fala de misericórdia. A Bíblia diz que o primeiro mártir da igreja, Estevão,
quando ele estava sendo apedrejado naquela última pedra, ele estava tão cheio do amor de Deus que o rosto dele era como o rosto de anjo. E ele, nas últimas palavras dele, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Só quem está cheio do amor de Deus perdoa. Quem está cheio de si mesmo é vingativo. Quem está cheio de si mesmo, ele não abre mão do orgulho dele, ele não perdoa, ele não submete. Mas o amor de Deus nos constrange. E nós precisamos a cada dia, meu irmão, na nossa caminhada como igreja, sermos cheios desse amor do Senhor. E tudo que a igreja faz, cada ministério, desde aqueles que tocam, ação social, tudo que a igreja faz tem que ter essa base, o amor. Não pode ter a base o partidarismo, não pode ter a base o egocentrismo. Cada ministério tem que ter o amor, ele tem que ser pautado por amor. Outra coisa ele diz, falando ainda do verbo permanecer, ele diz: permanece firme na fé. 1 Coríntios 16:13 diz assim: sede vigilante, permanecei firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Sede vigilante e permanecei na fé. A Bíblia fala de um escudo que nós devemos ter, que esse escudo nos guarda, ele nos protege. E lá em Efésios capítulo 6:10 fala que esse é o escudo da fé. O que é o escudo da fé? Ele é algo literal? Não. Ele é aquilo que você recebe, que blinda você, que guarda você, que protege você. Você deve estar protegido pela sua fé, pela palavra de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 33. Porque necessitais de esperança, para que depois de haver feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Em tempo difícil nós somos chamados, irmãos, para permanecer firme na fé, confiando em Deus e saber que Ele é fiel para cumprir cada promessa na nossa vida. Cada promessa, tudo aquilo que Ele prometeu para você, para a tua família, para a tua casa, vai se cumprir. E nós devemos orar por isso todos os dias. Pois, Senhor, eu quero ver se cumprido na minha vida, na minha geração, na minha história de vida, todo o propósito do Senhor. A salvação. Existem correntes teológicas que dizem que uma vez salvo, sempre salvo. Mas nós devemos refletir um pouquinho que o salvo, ele tem fruto de salvo. Salvo não é uma teoria. A Bíblia diz que a salvação ela vem de graça, por meio da fé. Ela é dom de Deus para que ninguém se glorie. Mas nós vamos ver a Bíblia dizendo que aquele que perseverar até o fim será salvo. A salvação foi um presente que você ganhou, mas esse presente deve ser guardado. Essa coroa deve ser guardada. Você precisa ter fruto da salvação. Por isso que a palavra fala: desenvolvei a vossa salvação. Ele está dizendo: consolide aquilo que você já recebeu, guarde aquilo que você tem, para que ninguém te toma. Nós recebemos uma coroa, já está guardada para nós. E lá nós vamos, nessa coroa tem uma pedra, lá tem escrito um nome, que somente nós vamos saber naquele dia. Tem um livro que está escrito ali no livro da vida. Todavia nós precisamos ter frutos de uma pessoa salva. Como nós vamos saber que a pessoa é salva? É por aquilo que ela fala, mas é pelo estilo de vida dela. Porque o salvo é alguém que foi salvo do mundo. Ele foi liberto das coisas do mundo. Ele já não tem mais prazer no pecado. Ele foi chamado para viver uma nova vida. Então, perseverar até o fim fala de uma fidelidade contínua, uma fidelidade que tem que ser renovada todo dia. Não adianta você ter o tempo que você tem de crente, isso aí remete ao seu passado. Mas amanhã você tem um desafio de ser crente. Amanhã você tem um desafio de ser crente no teu trabalho, na tua casa, nos teus negócios, nas pessoas que você vai encontrar. Sabe, querido, essa fidelidade é uma fidelidade contínua. Exige de nós perseverança, exige de nós mantermos firme até o fim, mesmo em meio a provações, mesmo em meio às adversidades. Permanecer. Como é importante nós permanecermos. Mas aí a Bíblia agora pega o outro verbo, frutificar. Está relacionado com a permanência. Ele está falando de frutos espirituais. Frutificar significa produzir resultado de uma vida com Deus. Como que você conhece quem tem vida com Deus? É pelo título? Não.
É pelo tempo que ele tem de crente? Também não. São pelos frutos. Quando você começa a andar com alguém que tem vida com Deus, você sabe se ele tem relacionamento com Deus. E quem tem relacionamento com Deus, ele frutifica. Produzir bons frutos, frutos segundo a videira, ter um caráter transformado, boas obras, crescimento em amor e na obediência. Quem está frutificando, ele está crescendo espiritual, porque os frutos são evidências. A Bíblia fala do fruto do Espírito. Hoje eu vim para o culto pela manhã, eu estava orando pedindo a Deus um fruto do Espírito, que era a alegria. Eu falei, Senhor, eu estou precisando desse fruto do Espírito. Está disponível para dentro de nós. E aí quando você vai buscar, a alegria transborda dentro de você, porque ela já está dentro de você. E você precisa vivenciar esses frutos. E o que a Bíblia ensina sobre frutificar? Frutificar como resultado de permanecer em Cristo. Ele diz, aquele que permanece em mim, agora ele usa a palavra, lá em João capítulo 15, versículo 5, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você sabia que quando Jesus olha para você, ele procura fruto? Ele procura fruto na sua vida. Você tem uma prestação de conta dos seus frutos, porque muitas vezes nós achamos que só Deus, só nós que temos expectativa em Deus, só nós temos as perguntas que Deus não nos respondeu ainda. Mas muitas vezes tem perguntas que Deus nos fez que nós não respondemos ainda. Muitas vezes tem expectativa de entrega nossa, de consagração nossa, de passo que nós deveríamos dar e nós não demos ainda. E Deus está esperando nós darmos esses passos para que possa liberar coisas novas na nossa vida. Deus quer que muitas vezes nós tiramos essa bagagem velha, antiga, que nós trazemos da nossa vida passada, que nos assedia todo dia, para que Ele coloque um novo. Ele não coloca vinho novo em odre velho, porque senão vai estragar. Deus quer transformar o vaso primeiro, para depois Ele colocar coisas excelentes nesse vaso. Ele diz, aquele que permanece em mim, esse dá muito, muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sabe o que Jesus está falando? Ele está falando que a consequência de permanecer nele é uma consequência de dar fruto diariamente. A consequência de permanecer nele é ter uma vida frutífera, uma vida de frutos, uma comunhão contínua, resultado. O fruto do Espírito é muito interessante nós entendermos. Lá em Gálatas 5, ele vai falar dos frutos do Espírito. São duas realidades, o dom e o fruto. Você já sabe disso, que eu já falei isso aqui, eu sempre falo nas minhas pregações, que o dom, ele vem do Pai das luzes, daquele que é perfeito. O dom, você vai ver Deus. Você não conhece uma pessoa pelo dom. Uma pessoa pode ter o dom e pode não ter fruto. Ele pode ter um dom e pode não ter relacionamento. Ele pode ter um dom e pode viver no automático. É verdade que a unção, ela potencializa o dom, mas os frutos, nós vamos ver o quanto que você tem de Deus. O dom é quanto Deus liberou sobre você, mas o tanto que você tem do Espírito, o quanto que você permite que Ele trabalhe na tua vida. Esses são os frutos do Espírito, que começa com amor, alegria. Então quando alguém odeia, você pode ter certeza, essa fonte não é o Espírito Santo, está nela. Como que alguém vai odiar, sendo que o fruto do Espírito é amor? A alegria muitas vezes ela é confundida com felicidade. Felicidade é diferente de alegria. Aqui a Bíblia não fala que o fruto do Espírito é felicidade. Felicidade fala de momento. Às vezes tem momento que você não está feliz, mas lá dentro de você, você tem a alegria do Espírito. Felicidade fala de momentos que você pode estar vivendo. Às vezes você perdeu alguém, perdeu o emprego, você vai falar que você está feliz? Não tem jeito não, você fica triste. É tanto que nós precisamos cuidar da nossa alma, para que essas tristezas não nos levem ao lugar, muitas vezes, de uma prisão. Tudo muitas vezes começa com a tristeza, com uma frustração, com uma ansiedade, e muitas vezes está nós no lugar onde o Espírito Santo fala, o que você está fazendo aqui? Como Elias, um homem tão ousado, um homem que tinha
tanta coragem, com tanta intrepidez, e agora esse homem estava com medo, porque esse homem ouviu algumas coisas e permitiu que essas coisas consumissem a alma dele. Então, você pode reivindicar a alegria do Espírito na sua vida. Você deve orar: Senhor, eu tenho alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força. E a cada encontro que nós estamos aqui, nós renovamos a nossa alegria, nós renovamos a nossa expectativa, nós renovamos o nosso amor. Ele fala da paz. É tão interessante que quando Jesus pega o barco e ele tira o barco vai ensinar ali, a Bíblia diz que houve uma tempestade. As ondas começaram a levantar, o vento começou a soprar, e Jesus estava dormindo. Eu fico imaginando como que o texto enfatiza que Jesus estava dormindo. Tem gente dormir no meio da tempestade, irmão? É difícil, porque o barco balança, vai de um lado para o outro, aquela gritaria, e o barco não era tão grande. Jesus estava dormindo, porque ele tinha paz. E quando eles despertam Jesus do sono, Jesus manda o mar acalmar, Jesus diz para o vento aquietar. E Jesus fala: por que vocês são tímidos? Muitas vezes nós precisamos usar a autoridade do nome de Jesus para dar ordem ao nosso interior para paz. E a paz do Senhor excede todo entendimento. Muitas vezes nós temos que orar, entrar para o nosso quarto e falar assim: ei, fique em paz. O homem espiritual: fique em paz, minha alma, porque o meu Deus está trabalhando. Fique em paz, minha alma, porque tudo vai cooperar para o meu bem. Fique em paz, minha alma, porque Ele vive, Ele reina, Ele é Senhor, Ele cuida de mim. Você precisa verbalizar isso diante das aflições. Fique em paz, ó minha alma, fique em paz. Diga para o irmão que está do seu lado: fique em paz, meu irmão. Diga com ele: paz seja sobre você. Agora, para você ser mais chique, fala com ele: shalom. Olha aí que bênção. Fique em paz. Outra coisa, ele fala da paciência. A paciência está relacionada com o amor. Como que nós precisamos ser pacientes? Porque o impaciente toma decisão precipitada. A Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor. Irmãos, esperar é difícil, com paciência é mais difícil. Mas a paciência é uma certeza que você não está perdendo tempo, jovem. A paciência é uma certeza que, por mais que tenha perdas, Deus é o Deus da restituição. Paciência. Seja benigno. Seja benigno. O bem que está nas suas mãos para fazer, faça. Seja uma pessoa boa. Tenha bondade. Fidelidade. Fidelidade é aquilo que o Espírito Santo produz em nós. Fiel. A fidelidade é algo lindo. Deus, João escrevendo as igrejas, ele escreve para a igreja em Filadélfia. Era uma igreja fiel. Era uma igreja que o Senhor sabia, o Senhor testemunhou dessa igreja. É uma igreja fiel. E o Senhor diz: a porta que está aberta sobre você, igreja fiel, ela nunca vai fechar. Fala do mansidão, fala do domínio próprio. Então, esses são os frutos do Espírito. Frutificar, nesse caso, é desenvolver o caráter de Cristo. É resultado da atuação do Espírito Santo em nós, através de um relacionamento com Ele contínuo, diário, profundo, cada dia mais íntimo. Frutos de arrependimento. Querido, essa palavra hoje ela tem sido tirada do vocabulário dos crentes. O que é arrependimento? Arrependimento é metanoia, mudança de direção. O que é arrependimento? Você está indo para um lado e o Senhor fala: não é aqui. E aí você recebe, você arrepende, você volta. Arrependimento não é remorso. Remorso é aquilo que a pessoa sente, aquela tristeza, mas ela continua fazendo, ela não arrependeu, ela não teve a metanoia, ela não teve a mudança de mente. Arrependimento é mudança de direção. Tem algumas áreas da nossa vida que nós precisamos arrepender, irmão. Nós precisamos rever algumas coisas, dizer: Deus, eu não quero mais entrar por esse caminho, e ir para o caminho que Ele vai nos direcionar. Arrepender é mudar de direção, é tomar uma decisão radical. Muitas vezes, em algumas coisas na nossa vida, eu não quero mais isso, porque eu estou me arrependido, eu estou arrependido. Mudança de mente, mudança de mentalidade. E muitas coisas vão acontecer na nossa vida pela transformação da nossa mente. Para nós conhecermos a boa e perfeita e agradável de Deus, nós precisamos primeiro renovar aqui, renovar a nossa mente. A nossa mente é um dispositivo onde nós recebemos algumas coisas.
Nós precisamos renovar nossa mente. Deus quer fazer grandes coisas na nossa vida, mas se a nossa mente não estiver renovada, para nós termos um entendimento, nós não estamos aptos para receber, porque se a nossa mente estiver contaminada com algumas coisas, então nós precisamos transformar. Porque ele não falou transformação do coração, ele diz a mente, porque a mente ela é um receptor, ela é uma porta. A Bíblia diz: aquilo que o homem pensa ser, assim ele é. Nós temos a mente de Cristo. Essa mente é uma mente criativa, essa mente é uma mente santa. O apóstolo diz: tudo que é santo, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe a vossa mente. Frutos de arrependimento. Mateus diz: produzir fruto de arrependimento. A porta para o reino era o arrependimento. João Batista diz: arrependei-vos que é chegado a vós o reino de Deus. O batismo fala do arrependimento. Ele fala de uma morte para uma velha vida e um novo nascimento. João Batista, ele estava ali no deserto falando do arrependimento. O arrependimento que transforma, que traz mudança de vida. Deus espera que a nossa vida seja uma vida frutífera. Não se engane, irmão. Eu quero viver minha vida de qualquer jeito. Não, não é de qualquer jeito. Você pode querer levar a sua vida de qualquer jeito, mas esse não é o propósito de Deus. Deus quer olhar para você e quer ver frutos. Às vezes você não vai vir para estar na igreja, mas lá no teu trabalho frutifica. Lá na tua empresa, seja frutífero na tua empresa. Ele diz: toda árvore, Mateus capítulo 7, 19, que não produz bom fruto, será cortada e lançada no fogo. O fruto é o resultado da vida de Deus em nós. Nisto é glorificado meu Pai, versículo 8, em que dê muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Ele relaciona discípulo de Jesus com uma vida frutífera. Deus espera que na vida de cada cristão seja uma vida produtiva, resultado visível de transformação, de obediência e de impacto no mundo. Ou seja, os seus frutos vão impactar a sua família. Uau, diga glória a Deus. Os seus frutos vão impactar, os frutos dele em você vão impactar os seus amigos, vão impactar os seus colegas de trabalho. Eles vão olhar para você: ei, tem algo na tua vida, tem algo diferente. Você não é igual às pessoas. Quem está relacionando com Deus e frutificando, ele não é igual. A vida dele é diferente, ele é um diferencial nesse mundo. Fruto em todas as estações. Queridas, as estações da vida, como que é interessante. Eu não sei você, mas eu já vivi tantas estações na minha vida. Mas o que determina não é a estação, o que determina é a raiz. Você pode estar no inverno e a chave vai virar, ela vai virar. Isso não é eterno, isso não é permanente, isso é por um tempo. Mas nessa estação tenha raízes profundas. No inverno a pessoa olha para uma árvore e ela não vê nada, só secura. Parece que não tem vida, mas tem raiz. Muitas vezes você vive o inverno, mas nesse inverno as suas raízes estão aprofundando, porque você ora, você chora pelas madrugadas, e muitas vezes você não tem nem palavras, mas você só geme. Quantas vezes eu já passei noite gemendo, e hoje eu vejo que era a estação onde Deus estava firmando as minhas raízes. Estações não determinam, porque em cada estação você pode frutificar. Jesus disse que esse homem que tem o prazer na lei do Senhor, ele é como árvore plantada junto a ribeiro de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem ou não murcham, e tudo o que ele faz prospera. O justo é comparado a uma árvore frutífera. Qual é o segredo? Viver enraizado na palavra do Senhor, alimentar da palavra dele. A raiz, sabe o que ela faz? Ela vai entrando na terra, e você sabe que debaixo da terra tem rios. Ela vai procurando água, e muitas vezes ela encontra rocha, e ela sai, ela procura encontrar água para alimentar. A água é a presença de Deus, a água é a palavra de Deus. Por mais que as pessoas não olhem para você e não vê frutos visíveis humanos, mas tem raiz, e onde tem raiz em Deus, onde tem água, haverá fruto sim. As folhas não vão murchar, porque não é aquilo que as pessoas estão vendo, é aquilo que você tem em Deus, é a tua vida com Ele.
o justo é comparado com essa árvore. Frutifique para Deus. Tenha uma vida frutífera.